Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássico Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e do mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site e vambora. Impeachment do Lula é uma questão de tempo, disse o Flávio Bolsonaro. Kim Kataguiri também vê 3 elementos para o impeachment do Lula. Tem um vídeo dele aqui, a gente até tocaria, só que ele botou um funk, né, uma música que, cara, se a gente tocar vai desmonetizar o vídeo, vai atrapalhar o alcance dele e tal. Mas enfim, o Kim Kataguiri é um cara que participou ativamente, né, do impeachment da Dilma 10 anos atrás, e ele falou que enxerga 3 elementos para o impeachment da Dilma, né? Então, para deputado federal, há, ou pelo menos está se formando, uma tempestade perfeita para o impeachment do peixe acontecer. Elas são, basicamente, cara, crime de responsabilidade, né? Então uma justificativa para impeachment o Lula. Então ele falou de negócio do irregularidade no pé de meia, ele falou de pedalada fiscal também. Até que ponto isso tem mérito ou não, eu não sei. Não sei também. Eu imagino que tenha, né? Nem foi apurado ainda pelo TCU, né? Se alguém pode dar um parecer técnico preciso sobre isso, é o órgão encarregado. Então parece que tá em via lá, parece que o Kim já identificou que rolou, mas agora é questão de confirmação. Se comprovado, aí você vai ter, a casus belli para iniciar o processo de impeachment, né? Isso é uma necessidade, né? Você, na prática, você, meio que não precisa, mas na prática você precisa de uma boa desculpa, né? Exato, uma boa desculpa, perfeitamente. Tem a articulação política, né, que o Congresso Nacional não tá se sentindo confortável com o Palácio do Planalto mandar neles. Mas no episódio passado, a Gleisi Hoffmann não disse que, né? que tava comprando todo mundo? Pois é, mas tá sendo, aparentemente o Congresso tá bem poderoso, né? Então pode ser que eles resolvam, quer saber, a gente negociaria melhor com o Alckmin do que com o Lula, sabe? Podem pensar nisso. Então, é literalmente o que o antagonista, que não é a melhor instituição midiática mais confiável, né? Não, eu desgosto fortemente do jornalismo do antagonista, acho, muito claramente partidário. Não é nem ideológico, é partidário diretamente. Falou que o apoio do Congresso ao Planalto é condicionado ao repasse de emendas parlamentares, que foi o que a gente falou no último episódio, que estão sendo bloqueadas pelo ministro do STF, Flávio Dino, né? O que é meio doideira, que o Flávio Dino deveria ser um grande aliado do Lula, mas aquele negócio, né? Você divide o poder, cada uma das partes começa a pensar mais em si do que no todo, né? Exato. E meio que lá no STF, cara, cada um tem suas pautas, entendeu? O Dino, ele tem uma pauta... Ele é abertamente comunista, né? Já falou várias vezes sobre isso, já declarou publicamente isso. Então ele, pelo menos eu acho que ele é um true believer, sabe? Ele realmente acha que dá pra fazer como... ele realmente é comunista, realmente acredita. Então ele tem essas pautas meio de justiça social e meio anti-burocracia, sabe? Ele é um cara relativamente austero, né? Sóbrio. Sim. Até que ponto, né? Com a forma física dele, mas tudo bem. E por último, segundo Kim Kataguiri, crise econômica que está se montando, né? Então a gente vê que apesar do PIB estar mostrando números de crescimento relativamente sólidos, inflação é uma percepção de que teve muita inflação, as coisas estão ficando mais caras, o dólar está ridiculamente alto, o juros está ridiculamente alto, o déficit está muito alto também, e às vezes essas coisas como o dólar, o déficit, os juros e tal, são o que em inglês chama de leading indicators, então é um indicador que acontece antes do fato em si, né? Então, os agentes de mercado veem, cara, coisa pode até estar parecendo tá bonita agora, mas só uma questão de tempo até dar merda, então os indicadores já começam a piorar antecipadamente, sabe? Sim. No vídeo, o Kim Kataguiri declarou que, cara, é inevitável que ano que vem a gente tenha não só crise de orçamento já, como estourar a inflação, estourar desemprego, sabe? Eu quero ver até que ponto isso não é, wishful thinking, né? Sim, total. Mas... Aquele negócio, né? O Kim Kataguiri sendo um cara que ficou famoso pelo impeachment da Dilma, ele tem incentivo pra meio que encher o balão no novo impeachment. Não, mas eu tô vendo esse papo circular muito no Twitter, sabe? Mas é aquele negócio, né? A galera do Twitter é meio doidinha, né? Mas ninguém falava 6 meses atrás. Nego não falava mesmo. E agora eu comecei a... O próprio Kim Kataguiri se manifestou, Eduardo Bolsonaro, que a gente vai falar agora, se manifestou. A galera do fim Twitter já tava todo... cantando. Quanto dólar precisa bater para começar o impeachment, sabe? E não é assim, né? Mas meio que é assim, na real. E aí o Flávio Bolsonaro, né, que é um senador, nosso senador, né? Nobre senador. Do estado do Rio de Janeiro, falou que é só uma questão de tempo, sei lá o quê, né? Essa confiança no Flávio Bolsonaro me passa muita desconfiança, na verdade, sabe? E, enfim, é isso, basicamente, né? Ele falou, cara, é uma questão de tempo até o impeachment. Vindo dele, sabe, eu boto pouca confiança.
Mas é isso, né? Ele tem motivos para dizer isso, o Kim Kataguiri tem motivos também para dizer. Mas o que você acha? Você acha que é plausível ter um impeachment Engraçado, do Lula? Flávio, por que o Flávio Bolsonaro tá tão interessado em dar essa rachada no governo do Lula, entendeu? Ele que é, né, o cara famoso por isso. Mas, cara, pra mim, tem alguns... Tipo, Vamos primeiro fazer a defesa do argumento do Kim Kataguiri. Cara, realmente, não houve impeachment no Brasil, senão, literalmente senão, em contexto de crise econômica. Ou instabilidade extrema econômica. Então, Sim. precedente, você tem Collor congelando as economias de todo mundo. E a inflação com 3.000%. Exato. Que é, tipo, surreal, né? É uma parada surreal. É, tipo, é um atentado, cara, contra o próprio, cara, o direito das pessoas, assim, mais fundamental. E a outra, o precedente é a Dilma, óbvio, tava lá, o país passando pela a maior crise econômica da sua história, né? A economia retraindo anos seguidos, etc. Déficit, inflação, colapso, gasolina cara pra cacete. E aí ela caiu pelo mesmo motivo. Óbvio, nas duas vezes, até na vez da Dilma mais do que na vez do Collor, tinha um argumento jurídico bem razoável a ser feito. Na verdade, não. Eu não vou fazer de novo a defesa do Collor. Na tier list das ditaduras, dos golpes, eu fiz uma defesa mais complexa do Collor, não vou fazer de novo. Ninguém merece, né? Mas, tipo, meio que você precisa de uma argumentação jurídica para poder embasar um processo que é eminentemente político. E aí tem esse debate que, tipo, cara, o impeachment, ele é uma parada exclusivamente política ou ele é jurídico-político, né? Sim. Mas a parada que eu acho da parte jurídica cara, sendo político, você arranja uma justificativa jurídica, entendeu? É isso. Então isso nunca vai faltar. Mas para ter um impeachment, você precisa ter motivação política o suficiente. Você acha que tem motivação política o suficiente para fazer o impeachment do Lula em 2025 ou 2026? Cara, tem alguns... Então, aí agora é o argumento contra, né? Tipo, quais são os fatores que tinham no impeachment da Dilma e não tem agora? Não tem o Eduardo Cunha, não tem um Temer como vice, as coisas não estão, pelo menos até agora, tão ruins quanto eram antes. O Lula não é a Dilma, né? O Lula é o mastermind da Dilma, ele é o cara que ensinou tudo que a Dilma não aprendeu, no caso. E, cara, basicamente isso, assim, Sim, cara, o que eu via penso de regra. O Eduardo Cunha, quando ele era presidente da Câmara no impeachment da Dilma, ele tentou negociar com a Dilma. Falou, Dilma, se você travar a Lava Jato, eu paro o impeachment. E a Dilma não quis negociar. Se fosse o Lula, provavelmente teria negociado. Hoje provavelmente, se fosse o Lira falando... Enfim, não vai ser o Lira, né? O Lira vai sair daqui a pouco. Vai ser o Hugo Neto. O Hugo Neto já tá confirmado? Ele é o provável sucessor do Lira. Enfim, esse cara, pra gente vai falar, Lula, se você não liberar uma quantidade ridícula de emendas parlamentares, eu vou fazer o impeachment. O Lula só vai falar, libera. Sabe? E aí, a não ser que o Flávio Dino, o Deus saiba quem, comece a travar, que seria uma manobra política muito louca, assim, muito retardada, eu não consigo ver o Lula não sendo capaz de só comprar a permanência dele no poder. Eu não consigo imaginar uma ilegalidade que o Lula faria que motivaria o Congresso a impeachment ele, sabe? Tipo, em termos de motivação política, cara, o impeachment do Alexandre de Moraes tinha muita motivação. Mesmo assim, o negócio não conseguiu nem sair da estaca zero. Sim. O impeachment... E isso, o Xandão cometendo ilegalidades óbvias e escrachadas, assim, né? O Lula, o que ele vai fazer, cara? Sabe? Teria que, sei lá, cara, eu acho que teria que ter uma crise econômica muito louca. Tipo, o dólar tá 6,30, o dólar tinha que ir lá pra 8, pra 9, assim, pra esse tipo de coisa começar a dar errado. Os juros ia ter que... O IPCA+, hoje tá tipo 7 e pouco, ia ter que bater a casa do 10, assim. Sim, e o que eu acho também é que, cara, a galera não tá na rua, né? Isso também foi uma condicionante muito forte nos dois processos. É que, na prática, e aí é o debate que, cara, o impeachment é um golpe, sabe? Porque, claramente, ele não era um instituto perfeitamente legal, mas, cara, a maior parte dos golpes acontece dentro da legalidade também, principalmente na história do Brasil. Então, é meio que uma forma do legislativo surrupiar. Aí depende se ele conseguir se acordar dentro do executivo, mas surrupiar a autoridade do executivo e retomar para si meio que a gestão do governo. Que foi basicamente o que o governo do Temer foi. Exato. E aí vale a pena explicar, né? Por que o Geraldo Alckmin não é o Temer? Porque o Temer era uma criatura do legislativo. O Temer, ele chegou a ser líder do PMDB na Câmara. Ele já teve o cargo do Eduardo Cunha, da época que era presidente da Câmara, que é o cargo do Lira hoje. O Temer, ele era aliado político do Eduardo Cunha. Então, o PMDB, na época, ele tinha várias facções, né? E o Cunha e o Temer eram da mesma facção do PMDB. Exato. Então, tinha um interesse de poderes, um alinhamento de poderes contrários a Dilma muito mais natural e óbvio do que tem hoje, né? Total. E, cara, Temer, não só estrategista, mas como articulador político brilhante, muita gente coloca como o maior de todos os tempos. Pelo menos desde 88, assim, é o cara literalmente o Gold da articulação política. Não é à toa que ele tem uma rua com o nome dele lá no Líbano, né?
foi muito celebrada. E, cara, na minha cabeça o Eduardo Cunha era, tipo, autista com hiperfoco em destruir a vida da Dilma Rousseff, tá ligado? Ele é um cara, mano, literalmente, ele ficou fixado nessa parada e ele não parou, mano. Ele trabalhou incessantemente para que todos os órgãos possíveis concordassem e meio que a Dilma caísse de qualquer forma. Porque na época aconteceu em uníssono, né? Eu não sei se é claro para todo mundo, hoje em dia eu acho que a narrativa é até mais mista, mas, cara, na época você tinha que ser muito sectário do PT para você falar, ei, cara, pare, isto é golpe. Sim. Meio que, cara, a AGU, Tribunal de Contas, O STF, tava todo mundo falando, it's over, Dilma, você Sim. vai cair, entendeu? E quanto hoje, quem seria o grande movimento político capaz de puxar movimentos nas ruas, etc., contra o Lula? Seria meio que a ala bolsonarista. Só que a ala bolsonarista deixa, tipo, tá desmoralizada, sabe? Ela tem um cheiro ruim pra grande maioria dos brasileiros. Então, você é um brasileiro médio, sabe? Que não gosta muito do Lula, mas também não gosta muito do Bolsonaro. Você iria pras ruas junto com a mesma galera que tava acampando em frente aos quartéis em 2022, sabe? Sim. Não, você não iria. Tipo, isso não iria acontecer, sabe? A política meio que ter polarizado tanto, de certa forma, tornou o movimento do impeachment mais difícil, né, cara? E eu acho que aquele movimento lá do impeachment da Dilma, tudo que surgiu ali, tinha uma carga muito forte antipolítica. Tudo que nasceu dali foi cooptado pela política e não tem mais a capacidade de chamar as pessoas pra rua, sabe? Sim. Hoje as pessoas são muito mais cínicas do que elas eram. Total. Eu acho que o fechamento desse ciclo da Lava Jato ter sido trágico desmobilizou muita gente, vai tipo, cara, essa porra só não vale a pena, entendeu? Eu acho que um pouco também, que muito do que carregou o que aconteceu com a Dilma foi a mesma geração lá do meio cara pintada, meio direta já, que é toda uma geração, hoje em dia, não é nem boomer, né? É tipo late X ou X, assim, é a geração logo depois, que tinha era muito idealista. Uma geração muito idealista pro Brasil. Vivendo ali, é isso, cara, a gente vai conquistar a nossa democracia de volta, cara. A gente vai conseguir acabar com a corrupção, cara. Exato, e a fome vai acabar, cara, e tipo, o Brasil vai ser o máximo. E esse movimento era muito puxado por essa galera, e muita dessa galera acabou a vida, né? As vias da vida. E as pessoas só desaguaram, tipo, um bolsonarista amargo, um bolsonarista desiludido, já desenergizado para poder trabalhar nesse tipo de mobilização para derrubar agora o Lula, né, pela terceira vez. E meio que o Lula ter voltado, eu sinto que também desmoralizou muita gente em si já. Sim, eu acho que tá todo mundo desmoralizado, tem uma desmoralização generalizada. Eu não vejo nem a galera do PT particularmente feliz com o Lula, sabe? Sim, total. Eu sinto, não sei se é uma desmoralização, uma apatia já, como tipo, cara, a política é um terreno infértil, onde eu não vou extrair nada de positivo, assim, sabe? Tem um hiato, eu acho, geracional também, que é da galera que começou a pegar já as vacas mais gordas, sabe? O pessoal que pegou o Lula 1, né? Basicamente pegou lá o boom dos commodities. E aí muita gente é partidária dele, tem uma galera forte ali na faixa dos 30 anos que é bem lulista, sabe? E tem uma galera também da faixa dos 30 anos que só não se interessa por política. É tipo, viveu tempos confortáveis, não se mobilizou jovem, não vai se mobilizar velho também. É um cara que meio que vive sem entender porque que tá uma merda e ele também não sabe o que fazer, só tipo, sim, cara. That's life, sabe? Essa parada da apatia é muito forte pra mim, porque eu me lembro, 2014, 2015, 2016, cara, era comum o nego ir pra rua, sabe? Todo mundo meio que ia pra rua. Sim. Você chegou aí a algum protesto? Eu fui também, sabe? Vários amigos nossos foram também. Isso a gente, molecaço, né? Agora a gente, porra, um pouco mais velho. Sim. Cara, você iria pra rua protestar a favor do Bolsonaro? Tipo, mano, Puta, eu não vou nem eu não vou nem fudendo. Aí você vai protestar pra defender o Lula? Cara, também Porra, não vou fazer não vou isso, nem sabe? E aí, cara, enfim, fato é, eu acho que o impeachment hoje é bem mais improvável do que era na época da Dilma, mas as coisas estão piorando, né? Talvez, às vezes, quando as pessoas projetam as coisas, elas projetam de uma forma linear, sabe? Mas você tem que projetar de uma forma não linear, sabe? Total. Tipo, se as coisas piorarem o suficiente, pode ser que virem uma chave e apareça alguma coisa doida, tão doida quanto foi o movimento lá dos 10% em 2013, sabe? Exato. Que aí você tinha toda uma certa angústia que tava subjacente, assim, meio que esperando pra alguma coisa acontecer, aí teve um aumento da passagem de ônibus, bagulho irrelevante. E aí teve uma erupção, né, de movimentos políticos de rua e etc. Talvez uma coisa semelhante aconteça se a situação política continue piorando. Vai que algum escândalo de corrupção estoure também, né? Pois é, o que pra mim... Tipo, se começar a aparecer gente na rua, eu vou começar a mudar um pouco a minha opinião.
Porque gente na rua envolve financiamento. Eu também não sei Sim. se você sabe, né? Mas nenhuma manifestação é 100% gratuita. Você precisa ou fazer uma babaquice, umas plaquinhas, umas bolinhas, um carrinho de som, etc. E ninguém se financia sozinho basicamente nisso. Se começar a aparecer manifestação, eu vou começar a acreditar que tem gente com dinheiro que está insatisfeita e que vai começar a financiar essas paradas. Como grosso, na história, assim, todo o grosso das coisas foi financiado. E aí eu vou começar a encher. Aí eu posso começar a pensar agora, impeachment do Lula, no seu último mandato, talvez, provavelmente, né? Vai destruir o legado dele. Ele não vai largar esse osso, cara. Mas nem fudendo, nem Mas fudendo. Outra coisa que, talvez para fazer um argumento otimista com relação ao impeachment muita gente fica tipo, cara, o movimento do Bolsonaro foi um grande erro, falhou, sabe, não deu em nada. Só que nos Estados Unidos, esses movimentos conservadores, eles apareceram e foram desmoralizados várias vezes, né? Então o Nixon surgiu como sendo tipo, caraca, a maioria silenciosa. Literalmente, esse termo vem do Nixon, né? O Bolsonaro usa essa parada, mas é antigaço. Aí ele apareceu, ele acabou com a guerra do Vietnã, ele começou o combate às drogas, a um retorno de uma certa moralidade cristã nos Estados Unidos. Aí o Nixon foi destruído pelo Watergate, né? Que destruíram ele. As pessoas reclamaram, vocês estão inventando essa merda e tal. Mentira, mentiroso. E aí destruíram o Nixon, ele ficou desmoralizado. E aí logo depois apareceu o Reagan, cara. Foram tipo 6 anos entre a destruição do Nixon e o Reagan aparecer de novo nessa onda meio que de fervor, quase que revolucionário, conservador, sabe? Da religião se metendo na política, blá blá blá. Aí teve o Reagan foi um sucesso em algumas coisas, um fracasso em outras. Ele ficou 12 anos no poder, basicamente a facção dele. Aí o Bill Clinton, ele era um democrata quase que reaganita, assim. Aí beleza, aí entrou o George Bush, aí entrou o Obama, blá, blá, e surgiu o Trump, entendeu? Exato. Então, cara, não é só porque o Bolsonaro foi um fracasso que não vai aparecer uma coisa parecida com o Bolsonaro, só que provavelmente melhor, né? Porque é isso, o Nixon foi destruído de um jeito tão, cara, completo e uma desmoralização tão inteira que deveria ser inimaginável de, cara, o Partido Republicano nunca mais vai voltar pra Casa Branca. Sendo que teve uma eleição que eles perderam, foi o Jimmy Carter, que foi um merda, e aí depois já tava o Reagan de novo. O Jimmy Carter conseguiu, ser um presidente, assim, extremamente fraco. Mas o Lula não tá sendo um presidente fraco, medíocre, sabe? Sim, mas então, pra isso, eu acho que em parte é por isso que é a necessidade de, tipo, superar o Bolsonaro, entendeu? Cara. Superar, não, isso é tipo superar o ex, literalmente usando a mesma figura de linguagem, que é tipo, cara, o que vem depois dessa proposta, entendeu? Pra onde é que a gente tá olhando agora, o que pode ser? Que isso? Pensa como republicano em 1978, assim, o que vem depois do Nixon? Porque, cara, o Nixon se queimou. Tá queimado. Queimaram o Nixon. Queimaram o Nixon, sabe? Ele Johnson tinha feito a mesma coisa. Ele tá queimado, não vai dar pra ser ele, vamos pensar em coisas novas. Aí pensaram no Reagan e foi um sucesso, pelo menos por um tempo. Sabe, eu sinto que essa tinha que ser a atitude do brasileiro mais querendo uma coisa diferente, sabe? O brasileiro é muito mais paternalista, né? Ele quer o Que é o conhecido ali, né? Não, ele quer o São Sebastião. O São Sebastião, não é São Sebastião. Ele quer o Dom Sebastião aparecendo na praia pra ele. E o Bolsonaro meio que vai ser isso, sabe? Meio que roubando o nome do Prestes, é o Cavaleiro da Esperança, assim. Meio que o brasileiro gosta dessa sensação. E ele tá apegado, meio que... Eu sinto muito ainda em rejeição ao PT, sabe? Eu dialogo muito com um bolsonarista, vejo muita merda do Bolsonaro na internet, porque eu gosto de entender o status das coisas. E a sensação, muitas vezes, que eu sinto é que, tipo, você consegue fazer o bolsonarista ceder em muitos pontos, ele reconhecer falhas do Bolsonaro, só que quando ele se lembra que a alternativa é o Lula, você perde a parada toda, entendeu? Ele volta tudo e aí ele... aqui, comunista... Entra a canalização da raiva, né? Do ódio que ele sente. Mas você consegue... Eles estão começando a enxergar que o Bolsonaro não é um mar de rosas, entendeu? E, tipo, já deveria ter ficado claro pra todo mundo que, cara, o Bolsonaro não é seu amigo, ele não vai salvar ninguém, não vai salvar nada, ele não tem nem a capacidade ou a visão política suficiente. Nem se você desse poderes absolutos, o Bolsonaro seria capaz de fazer nada, entendeu? Sim, se você desse poderes absolutos pro Bolsonaro, as coisas funcionariam... e as coisas funcionariam pior, na real, entendeu? Então meio que a gente tem que começar... E eu sei que tem muita gente que é fã do Bolsonaro, tem um cara aí que, spama toda vez, mano, ele tem um nome tipo Sucrilhos, assim. Bicho, calma, pelo amor de Deus, seu lunático. Mas a gente começar a estar atento pro que vem depois, quais são as alternativas. E o episódio que a gente vai fazer é o próximo agora? É o próximo. É sobre justamente as alternativas do Bolsonaro. Mas eu acho que os próximos 2 anos, né?
2025 e 2026 vão ser interessantes por isso. O 2025 vai ser o século da humilhação do Bolsonaro, vai ser o triunfo, né? O Bolsonaro vai ser um rei acorrentado, sendo humilhado frente às massas, querendo sangue, assim. Ele vai ser humilhado no STF por um ano, basicamente. Em 2026 é eleição presidencial. Ah, que maravilha, que oportunidade nova de surgirem lideranças famosas e com discursos novos e tal, sabe? Então, o poderio de controle mental, assim, da mídia institucional já vai estar mais fraco daqui a 2 anos, sabe? Cada eleição que passa, você vê, cara, a mídia tá mais fraca, a mídia tá mais fraca. Sim. Daqui a 2 anos talvez seja a eleição virada de chave, sabe? Pra mídia só, cara, perder os últimos resquícios de influência que ela tem, igual foi agora nos Estados Unidos, assim. Eu vou fazer a montagem daquela pintura da rendição dos gauleses pro Júlio César. Eu vou colocar o Bolsonaro, o Gaulês e o Alexandre de Moraes como César, porque esse literalmente vai ser, como tá profetizado, tá? Eles estão literalmente já falando sobre isso. Isso é uma profecia do Novos Clássicos. A gente tem várias profecias, uma delas é sobre a morte do Lula, a outra profecia é sobre o triunfo do Xandão sobre o Bolsonaro. Que vai se dar ano que vem, isso já foi profetizado, não só pela gente, o próprio Barroso já admitiu que 2025 é o ano de destruir o Bolsonaro no STF, ele já falou sobre isso abertamente. Sim. O Bolsonaro sabe disso, tá aterrorizado. A prisão do Braga Neto foi um gostinho, Ainda não chegou o Vercingetorix, chegou um coronel gaulês ali, vai botando eles de joelho, entendeu? Vai fazendo a fila. E, tipo, eu não tô falando isso com um prazer sádico de alguém que é um xandanista, né? Eu tô só constatando que, tipo, cara, é porque meio que isso é uma tragédia que tá anunciada já e tem uma galera que tá muito apegada, sem olhar pra, tipo, daqui a 2 meses. O Alexandre de Moraes, inclusive, anunciou, junto com o Paulo Gonet, convenientemente, né, Paulo Gum, né, que eles não vão tirar férias. Não haverá recesso de fim de ano para o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news e da parada toda do golpe, entendeu? Ou seja, ele vai, cara, passar a 6ª marcha para fuder o Bolsonaro, cara. Mas, cara, talvez o Xandão tenha essa visão. Talvez ele tenha a visão, o Bolsonaro tem que ser destruído. Porque o Xandão não é petista. Ele não me parece petista. Você vê toda a trajetória dele não foi essa. Eu não sei se a parada... Agora, eu não sei o que ele quer. Ele definitivamente não é petista, cara. Ele definitivamente não é bolsonarista. Definitivamente, pô. Sim. Mas ele é um cara criado ali no ninho do Michel Temer, do PSDB paulista e tal, do Alckmin, etc. Ele é literalmente criado nessa manjedoura, sabe? Eu não sei qual é a visão que ele tem do Brasil, mas... ele tá colocado lá, mano, meio que para dilacerar o Bolsonaro, entendeu? Sim. Essa sempre foi a proposta. E é meio que o que vai acontecer, inevitável. E aí, tipo, eu espero que as pessoas não se revoltem contra a destruição do Bolsonaro, mas entendam que o Bolsonaro é covarde, como todo covarde, ele merece pagar pelo que fez. E aí a gente, pô, e agora? O que vem? Entendeu? Exato. Mas é isso. Eu acho que o impeachment do Lula é improvável, para responder meio que o Kim Kataguiri e o Flávio Bolsonaro. Mas os próximos 2 anos prometem reviravoltas políticas, talvez da mesma magnitude, talvez maiores ainda, principalmente mirando na eleição presidencial de 2026. Eles têm mais informação que a gente, então pode estar acontecendo coisa no backstage que a gente só não enxerga e pode estar realmente mais perto do que parece daqui, né? Exato. Mas para um leigo bem informado, que gosta de cagar regra assim que somos nós, a visão é essa. Não. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site para assistir o episódio extra que a gente falou sobre o problema da fertilidade na Rússia e deu uma solução inédita, nunca antes discutida na internet brasileira. Só ouvi um homem extremamente vanguardista falar sobre ela. Então, se você é uma pessoa interessada em fertilidade, dá uma olhada no episódio. Além disso, no site você pode virar membro também, né? Então você contribui R$8, bem baratinho, para conseguir manter esse programa lindo acontecendo. Imensa estrutura, nossa. E... segue a gente no Twitter, o meu arroba é pessoa_a99. Não é @novos clássicos, eu roubei o arroba do Pessoas. E vai no Novos Clássicos também, o canal, que a gente botou um vídeo bem interessante sobre a história dos golpes no Brasil, que pra galera que curte Novos Clássicos Show, esse é o tipo de vídeo do Novos Clássicos mais legal, né? Que fala sobre política brasileira e tal. E a tier list vai sair em breve também, então fica de olho. Muito obrigado. Valeu.